Fala, torcida palmeirense ligada aqui no canal. A treta com o Corinthians no derby ainda tá rolando. Vem ver o que aconteceu. Tem jogador do Palmeiras que no meio do ano vai pra Premier League. Quer saber quem é? Assiste o vídeo até o final, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e bora pra notícia. Essa música, né? Exato, falou dos chorões e tal, esse é um contexto, falando sobre o Palmeiras e tudo mais. Essa parte final, com essa flauta meio andina, né? A música andina. É, a música andina dos chorões, é uma postagem do Palmeiras, pegando essa entrevista e com vários prints de reclamações dele. Em que ele está falando sobre outros clubes. Exato. Então, começando contigo, Gustavo Zopac, este imbróglio do que gerou do Fla-Flu a mudança de data, a entrada do Palmeiras na discussão, o Boto mandando recado. Tudo isso em 30 segundos. Não, temos tempo, temos tempo. E daí a postagem do Palmeiras. O adiamento do jogo, o papel do Flamengo no pedido de adiamento do jogo, o papel do Fluminense no pedido de adiamento do jogo, são papéis que eu consigo compreender. É o que o Flamengo fez o dele, né? O Fluminense, é o que disse o André, eu compreendo a irritação do torcedor, mas aí eu acho que o presidente do Fluminense viveu na pele a diferença entre agradar a sua torcida e pensar como um gestor profissional dentro de um ecossistema, de uma indústria, que é a indústria do futebol, e nem sempre você vai fazer tudo só para agradar o seu torcedor. Tem hora que você vai tomar uma decisão racional, pensando no bem coletivo da indústria que você faz parte, e foi isso que o Fluminense fez. Então, eu não condeno o presidente, nem sempre ele vai agir 100% para satisfazer o ego do seu torcedor ou para alimentar a rivalidade do seu torcedor. Acho que tudo isso é compreensível. A reclamação de quem achou a CBF rapidamente benevolente para atender esse pedido, eu também compreendo. Acho que existiram casos onde aparentemente a CBF não agiu da mesma forma, e os casos não são iguais, nunca são iguais, mas que a dúvida exista, eu acho compreensível. O que eu não gosto assim, o papel do Boto é um papel batido, né? É uma entrevista que não vale de nada, porque é isso. No fundo, assim, a resposta do Palmeiras hoje, conceitualmente, ela tá... a mensagem que o Palmeiras quis passar é uma mensagem verdadeira. Tipo, o Boto tá ali falando do Chorão, quando, na verdade, o Chorão é ele. Como o Palmeiras, que hoje está reclamando de não sei o quê, amanhã é ele que vai estar. Então, assim, é repetitivo e é cansativo, né? Então, o Boto não tem moral nenhuma para chamar ninguém de Chorão. Como o Palmeiras vive chorando, como o outro reclama, o São Paulo reclama, o Corinthians reclama, e por aí vai, né? Então, isso acho que a mensagem que o Palmeiras passou, eu concordo, mas a forma, cara, assim, uma coisa é uma posição institucional, outra coisa é infantilizar a conversa com um postzinho de rede social, debochando do outro cara, debochando do outro clube. Esse é um papel do influenciador, do torcedor, não do canal oficial do clube, sabe? E até acho que as provocações, as brincadeiras sadias, ganhou um clássico, postzinho de provocação, isso aí faz super parte. Agora, essas são conversas institucionais, sabe? E o Palmeiras infantilizou a conversa. Eu acho isso pobre. A discussão inteira é pobre. A discussão inteira é muito pobre quando o Palmeiras, quando o Boto fala do Chorão, quando o Palmeiras reclama, faz a musiquinha da flauta, isso é muito pobre de uma coisa que a gente poderia discutir de maneira mais profunda. A CBF agiu diferente com o Flamengo, sim ou não? Vamos esclarecer isso aí. Aprofundar na tomada de decisão do presidente do Fluminense, que ele não agiu por mal, ele fez uma coisa que ele gostaria que fizesse com o clube dele, claro. Sabe? Então, o Palmeiras levou a conversa para um nível muito raso, muito infantil. Assim como o Boto foi extremamente demagogo e incoerente na sua própria manifestação. No fundo, perdem todos, né? É mais uma discussão chata, rasa e boba que a gente tem que gastar tempo para fazer aqui. Eu pensei a mesma coisa, Zopac, com a história da flautinha. Assim, é engraçado, você rir um pouquinho, mas se você olhar direitinho e pensar, putz, mas isso aqui... Não é papel, né, cara? É o perfil oficial de um clube. Tem ficar brincando com toda essa história, não deveria estar agindo de uma maneira um pouco mais séria. Eu estou com a mesma percepção. Agora, tem uma coisa, André, e isso eu concordo, assim, completamente. O presidente do Fluminense, ele disse o seguinte: vocês ficam cobrando o tempo inteiro que nós estejamos unidos porque precisamos todos estar de mãos dadas para fazer algo acontecer de melhor no futebol. Quando a gente resolve fazer algo legal para os dois, aí vem o terceiro, o Palmeiras, que a Leila tanto reclama de união, que precisa de união, que ninguém pode se
achar mais importante do que o outro e reclama. Ele tem razão. Porque também se parte do princípio que, entre aspas, bem entre aspas, o amigo do meu inimigo é meu inimigo também. E aí vira essa coisa, né? Que no final comprova porque toda e qualquer discussão a respeito de uma união de clubes no Brasil para simples organização, não que seja simples, mas apenas para organizar um campeonato como o Campeonato Brasileiro, não frutifica, não sai do papel, se formam 2 grupos como estão formados hoje, que não se conversam da maneira que institucionalmente deveriam se conversar. Esses 2 grupos hoje não passam de agências para vender os direitos de transmissão, porque é só nisso que os clubes pensam. E quando existe uma atitude de um clube, que é o que se esperaria que todos fizessem sempre num ambiente de uma liga de clubes, vira essa celeuma. E eu não estou falando da reação do torcedor do Fluminense, que não gostou. Eu acho que está errado esse comportamento da torcida, de achar que o clube se submeteu ao Flamengo, dobrou as pernas, essa coisa toda. Mas eu entendo o que o torcedor expressa. Eu acho que outros clubes entrarem nessa, em especial com esse tipo de tom e de intenção, triste. Porque o que o Fluminense fez, além de acomodar um clube que realmente não tinha condições de disputar um jogo da relevância de um Fla-Flu como deveria ter. E o Fluminense não se prejudicou em nada. Ele também teve um dia a mais para descansar os seus jogadores e preparar o seu time. Então, assim, são discussões muito pequenas, muito infantis e cada vez mais infantilizadas, como disse o Gustavo. Eu estou de pleno acordo. E quando tem uma atitude que é correta do ponto de vista das relações entre os clubes, ela é recebida como se o responsável por ela tivesse sido um bobo, um tolo, ou enganado por alguém, um trouxa. Sim, é uma coisa muito complicada o ambiente do futebol brasileiro hoje, em especial porque até aqueles que vêm de outros lugares, como o senhor Boto, rapidamente se deixam envenenar pelo que de pior é praticado aqui. Ele talvez pudesse nos ajudar a elevar o nível das práticas nos clubes de futebol, já que ele se considera alguém tão experiente, tão inteligente e tão superior, porque faz parte de muitas declarações deste senhor, sempre uma estocada espezinhando o futebol brasileiro, que é um lugar que o recebeu maravilhosamente bem, porque o Flamengo tem condições de pagar a ele a remuneração que ele recebe, sem que ele seja obrigado a nada, assinou o contrato porque achou que era uma boa oportunidade de trabalho e não é boa a oportunidade, é maravilhosa a oportunidade. Eu me arrisco a dizer que o senhor José Boto nunca mais na carreira dele vai ter uma oportunidade de trabalhar num clube tão relevante quanto o Flamengo. Mas ele gosta, prefere e se especializou em sempre colocar uma pitadinha de ironia em relação ao ambiente de futebol que o recebeu, com todos os defeitos. Com todos os defeitos. Mas é um ambiente que criou as oportunidades para um clube como o Flamengo trazê-lo de sei lá onde ele estava, na Croácia. Ele trabalhou muito tempo na Ucrânia. Na Ucrânia, no Shakhtar antes, né? Corinthians e Palmeiras também entram em campo nesse meio de semana na Libertadores e também entram ali, não em campo, mas entram com questões decisivas nos tribunais. Lili e Vinícius vão atualizar pra gente. Bom dia aí pra vocês. Fala, Bruno. Bom dia para você, aos amigos do Estúdio Alfã de Esportes. Bom dia, Nicolete também. Bom dia, Lili, Bruna, companheiros. Abraço a todos. O clássico que acaba, mas não termina, né, Lili? Só acaba quando termina. O problema é que ainda não terminou, né? O derby vem se arrastando. E pro lado negativo também, a gente vai falar agora sobre as situações que aconteceram dentro do gramado, né? E o que está repercutindo no STJD. Eu vou falar pro lado do Corinthians primeiro, porque o procurador de justiça, o Caio Porto, fez denúncias contra o Corinthians
Corinthians por situações que aconteceram no Clássico. A princípio, 4 jogadores. O André, por conta dos gestos obscenos. Também o Mateuzinho, por agressão física. O Breno Bidon, também por ter empurrado o Luigi naquela imagem lá na confusão no túnel. E o Hugo Souza pela declaração depois da partida, né, insinuando que a arbitragem teria apitado apenas para um lado, o lado do Palmeiras. Então, de acordo com o procurador da Justiça, ele fez acusações graves contra a arbitragem. Então, são 4 denúncias, né, contra esses jogadores, que essas denúncias foram oferecidas à comissão disciplinar do STJD, e aí ali na comissão eles vão decidir se todas essas denúncias serão acatadas ou não. Se forem aceitas, aí sim começa um processo, né, que será julgado, e aí esses jogadores podem sofrer consequências, que seriam quais, né? São 4 situações diferentes, mas em todas elas os jogadores podem ficar suspensos por algumas partidas. Na situação do Mateuzinho, por exemplo, pode chegar até 12 partidas sem poder vestir a camisa do Corinthians, que eu vou te contar que é um problemão, porque pelo menos com laterais o Corinthians vem sofrendo muito, tá? Ele que já vai desfalcar aí em 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir então o que o procurador do STJD falou, né, em entrevista ao Sport Center sobre essas situações dos jogadores e também a questão do porco, né, em formato de pelúcia, que foi jogado ali no meio do gramado enquanto acontecia o jogo. Gustavo Gomes chegou a atirar. Porquinho, né, que desceu ali com o drone. Gustavo Gomes ficou bravo, né? Vamos ouvir o que o procurador falou ontem. Então, ontem aqui no nosso Sport Center 4, a gente ouviu então o procurador do STJD e ele explicou então as denúncias e as acusações. Vamos acompanhar. Houve, há 2 rodadas atrás, o atleta também do Corinthians fez um gesto obsceno. 2 rodadas seguintes, um outro atleta do Corinthians faz um outro gesto obsceno. Se não estamos conseguindo convencê-los a descontinuar essa prática, alguma coisa está errada. Então, eu creio que a pena, nesse caso, deve ser uma pena pedagógica para que atletas do Corinthians e de qualquer outro clube não venham a praticar atos obscenos como esse. Em novembro de 24, foi arremessada uma cabeça de porco no gramado. Em fevereiro de 25, uma cabeça de porco foi colocada no estádio, na porta do estádio do Palmeiras. O torcedor de novembro de 24 foi punido, inclusive criminalmente, e continua a torcida ou alguma pessoa dessa torcida voltando a jogar objetos no gramado, agora não uma cabeça de porco, mas sim um boneco de pelúcia. No caso do arremesso de objeto, no fato de novembro de 24, houve uma pena aplicada pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD de R$60 mil. Então, eu enxergo, isso é uma posição pessoal, uma posição acadêmica, eu enxergo que a multa agora deveria evoluir para um debate de perda de campo, para que no futuro os seus torcedores nem pensem em jogar objetos no campo e deixar o espetáculo correr livre, como todo o torcedor gostaria de ver. Aí o Caio Porto Ferreira explicando. Então, Lili, é interessante essa questão, né? Porque para o torcedor, a multa ele nem viu, né? Nem sabe que teve a punição. Agora, se existe a perda do mando de campo, aí o torcedor e o clube sentem mais. Lili. Exatamente, isso pode acontecer e a gente sabe a força da fiel torcida quando o Corinthians joga ali na Neoquímica Arena, de fato faz a diferença, então seria uma punição muito ruim para o clube, mas que pode de fato acontecer. E tem a questão principal, né, o ato de racismo que o Carlos Miguel sofreu. É crime, a Polícia Civil está investigando o caso e agora está da seguinte forma, o Corinthians está se esforçando ao máximo para tentar identificar esse torcedor ou torcedora que proferiu essas palavras racistas ao Carlos Miguel. Se o torcedor for identificado, o que vai acontecer? Ele pode ficar até 720 dias sem pisar em um jogo do Corinthians, até mesmo ali na Neoquímica Arena. Agora, se esse torcedor não for identificado, aí o Corinthians pode sofrer punição também de mando de campo. O promotor falou que geralmente, quando acontece atos assim, os torcedores apontam quem foi porque sabe que o clube pode sofrer consequências. Como isso ainda não aconteceu, se não for identificado,
aí sim o Corinthians irá sofrer consequências diretamente no campo. Agora, Nicolete, como é que anda a questão do Palmeiras em relação a essas situações? O Palmeiras foi denunciado apenas num artigo: tumulto e rixa na saída do gramado, ali no túnel do vestiário, toda aquela confusão. Então, o STJD vai analisar as imagens, se não identificar ninguém, apenas multa para o Palmeiras. Se identificar algum jogador, pode pegar de 2 a 10 jogos de punição. Quem começou, segundo o Palmeiras, a versão do Palmeiras, inclusive está registrado no boletim de ocorrência, foi o preparador físico do Corinthians, que agrediu o Luigi. Inclusive ele passou por corpo de delito, teve ali a lesão constatada no pescoço, tomou um tapa, e o Palmeiras entende que é vítima, o jogador é vítima nessa situação, por isso não retirou a queixa, não retirou o boletim de ocorrência. Tinha um acordo que as autoridades propuseram para o Palmeiras e para o Corinthians, mas o Palmeiras mantém a denúncia e agora o Ministério Público vai analisar ou vai encerrar esse caso, mas o Palmeiras está nesse artigo que vai ser analisado pelo STJD. Vamos ouvir então o procurador, que falou sobre a questão do racismo, né, que envolveu o goleiro palmeirense, e também sobre essa questão do tumulto na saída do campo. Até o momento não se identificou o torcedor ou a torcedora que teria ofendido com ato racista o goleiro do Palmeiras. Mas, em se tratando de conseguirmos identificar esse atleta, esse torcedor, essa torcedora, ele estaria sujeita a afastamento dos estádios de até 720 dias e também a um processo criminal, porque isso configura crime. As investigações prosseguem, a Polícia Civil instaurou um boletim de ocorrência, está iniciando um inquérito policial, imagens estão sendo solicitadas, então as instituições estão trabalhando e vão reprimir de forma exemplar essa conduta reprovável. Então, Bruno e amigos, Palmeiras muito tranquilo em relação a essa situação, ao tumulto e à rixa. Como eu disse, o clube pode receber multa, mas se identificar algum jogador nessa confusão, ou algum funcionário, integrante da comissão técnica, eles também podem ser punidos de 2 a 10 jogos. Mas o Palmeiras entende que foi vítima dessa confusão. Lilian. O Eric Belé está jogando muito na base, seleção brasileira, aparecendo ali no profissional de vez em quando, mas já na seleção mundial sub-20. Então, um menino que tem um mercado que vem crescendo. Foi sondado, pensado numa proposta de 25 milhões, mas o Palmeiras quer mais. Eu acho que o Eric Belé, Liverpool, PSG e Parma, 3 clubes europeus, né? Liverpool, PSG é gigante. Parma é outra prateleira, né? Mas Liverpool e PSG, clubes gigantes com muito dinheiro para investir, e o Eric Belé chama atenção. É um atleta aí que, pela seleção, pelo que o Palmeiras valoriza seus jogadores, eu acho que o Palmeiras vai buscar em torno de 30 milhões de euros, né, para esse jogador, para o Palmeiras poder começar a negociar, falar de negociação com esse menino, que é mais uma revelação da base, mais um jogador muito valorizado e que daqui a pouquinho vai embora. Tem 19 anos o Eric Belé. Outro jogador, esse a gente já está acostumado, esse joga muita bola, esse é titular do time. O Alan, 21 anos. Impressionante que está jogando esse menino. Está jogando muita bola, chamando a responsabilidade, indo para cima. No clássico foi o melhor do time. No clássico lá da Zona Leste foi o melhor. E o Palmeiras, acreditem, já recusou 35 milhões de euros nessa última janela aí do Napoli por esse menino. Mas as propostas não pararam, não. O Newcastle, lá da Inglaterra, né, tá querendo vir para essa janela aí com uma proposta, para aí vai agradar o Palmeiras, né? Em torno de 40, 45 milhões de euros. Aí não tem como segurar, né? É um menino que pode tá valorizado nessa janela aqui, já dá seu adeus também e jogar na Premier League, jogar lá na Inglaterra, junto com o Estevão, com vários outros jogadores que estão por lá. Então o Alan, não sei, acho que nessa janela aqui o Palmeiras que não vai conseguir segurar não. Olha o montante, né, que a gente está falando. 30 do Belé, 40, 45 do Alan, e não para por aí não. O Palmeiras segue atento ao mercado da bola para reforçar seu elenco, principalmente o setor de defesa e meio campo, cuja contratação de um zagueiro, goleiro e volante ainda é uma meta do clube palmeirense. Mas, em compensação, algumas saídas do elenco devem acontecer.
Segundo o Chiqueiro Verde, na próxima janela de transferência, alguns nomes vão deixar o palestra. Por enquanto, a diretoria e a comissão técnica avaliam jogo a jogo para definir o melhor esquema tático pós-Copa e depois vão decidir sobre quem vai e fica. Por outro lado, no momento, Nino é o único nome com movimentação mais concreta e com chances reais de uma transferência para o Palmeiras. Já os demais nomes ainda estão apenas no radar palmeirense. O mês de abril será de análise e paciência por parte da diretoria do clube. O Palmeiras volta a campo contra o Sport Cristal na quinta-feira, às 7 horas, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O Palmeiras é o terceiro colocado do grupo F, com 1 ponto, enquanto o time peruano lidera a chave com 3 pontos. Essas foram as notícias do Palmeiras. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.